Boa tarde. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso podcast sobre The Handmaid's Tale, o quão longe estamos dessa realidade. Bom, meu nome é Yasmin e somos da turma do segundo ano lá de segurança. Boa tarde, meu nome é Paula Vanessa. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia. Bom, vou começar falando para vocês explicando sobre a série The Handmaid's Tale, senão vocês vão ficar um pouco perdidos de acordo com o que a gente vai falando. Bom, The Handmaid's Tale, ela é uma série baseada na sociedade que foi criada na época, em Gilead. E a série também, ela foi recriada, que ela era um livro, e ela foi recriada como série no ano de 2017. Bom, Gilead ela foi uma sociedade criada pelos homens por motivos de infertilização na sociedade. Por infertilização, as mulheres não estavam conseguindo engravidar, e quando engravidava, o bebê nasceu morto por motivos de guerra nucleares e tudo que estava acontecendo. Sobre as guerras e bombas nucleares, isso causou a infertilização das mulheres, e foram que eles chegaram a um acordo a criar essa sociedade, onde as mulheres elas foram caçadas e divididas em vários conjuntos, que é o que Paula vai falar agora para vocês. Assim como Yasmin falou, as mulheres foram divididas em conjuntos. Tinha as esposas, que eram as mulheres casadas com os comandantes, e na sua maioria eram inférteis. Tinham as martas, que eram as mulheres que serviam as famílias dos comandantes, que eram criadas ou cozinheiras. Tinham as tias, que eram mulheres mais velhas, responsáveis pelo treinamento e disciplina das aias. E tinham os traidores de gênero. Os traidores de gênero em Gilead eram os homens e as mulheres gays, que eles eram ditos como criminosos, né? Tinham as não mulheres, que eram mulheres solteiras, inférteis ou que não sabiam fazer atividades domésticas. E tinham as aias, que eram mulheres férteis, cuja a maior função delas na sociedade de Gilead era procriar e dar os seus filhos às famílias de comandantes. E as mulheres que não cumpriam com as leis de Gilead, que se rebelavam contra, iam para as colônias, que eram terrenos tóxicos e radioativos para serem como uma sentença de morte. Bom, Handmaid's Tale é uma obra de Margaret Atwood. O livro foi escrito em 1985 e foi lançado em 1987. Atualmente, Margaret ela tem em média base de 81 anos. A série ao todo recebeu 13 prêmios Emmys, incluindo a crítica de melhor série. E atualmente, em 2019, foi lançado o livro Os Testamentos, que é tipo uma continuação do conto da Aya, em Handmaid's Tale. Bom, como as meninas falaram sobre as mulheres de Handmaid's Tale, já dá para ter uma base que a sociedade na época que eles regravaram, que no caso foi a regravação do livro, que foi no ano de 1985, perdão. Bom, naquela época já dá para vocês perceberem que a sociedade ela foi bastante rígida com as mulheres, e por esses motivos que tem o nosso subtítulo, que não como estamos dessa realidade. Bom, vamos falar um pouco agora para vocês sobre em questão as duas sociedades, a de Gilead e a de agora, a de atualmente que estamos vivendo. Bom, como Paula falou, as mulheres em Gilead elas iam mandadas para as colônias para morrerem por simplesmente por serem inférteis, não conseguirem engravidar, ou ser viúvas, solteiras e não conseguir fazer tarefas domésticas. Bom, a sociedade Gilead botou um padrão nessas mulheres como não mulheres, por simplesmente elas não saberem fazer tarefas domésticas, ou por simplesmente ser inférteis, que a gente sabe claramente que não é culpa delas. Então, a sociedade foi bastante rígida em questão a isso.
E sim, também as mulheres que desobedeciam às ordens ou que, tipo, não queriam engravidar, também iam para as colônias mexer com lixo radioativo para morrer. Iam também idosas também, senhoras de idade que já não conseguiam mais engravidar. Na sociedade de hoje, vimos que não é muito diferente, pois muitas mulheres são consideradas não mulheres por, pelo menos, não saber lavar, passar, cozinhar, que é o que a sociedade impõe em padrões das mulheres, que elas são obrigadas a saber cozinhar, são obrigadas a saber passar, têm que engravidar, que é o ponto que vamos falar já sobre isso. Então, a sociedade também, a sociedade de hoje também não mudou muita coisa, também é bastante rígida em questão às mulheres, pois botam muita pressão nela, tanto a pressão de cozinhar, passar, como também sob a pressão de aparência delas. Bom, enfim, agora a Paula vai falar para vocês mais um pouco dos pontos. Em relação da maternidade, tem uma relação de Gillett e a sociedade de hoje, que é esse controle do corpo feminino, que existe na nossa sociedade, infelizmente. Como o direito ao aborto, que muitas mulheres não têm aqui no nosso país. Esse direito ao aborto só é garantido quando elas são estupradas. Se uma mulher decidir que não quer ter filho, ela não pode escolher. Ela tem que continuar com o bebê. Ela não pode realmente não querer ter aquele bebê porque ela é taxada como que vai matar uma assassina realmente. E mais ou menos isso. Eu vou falar um pouco sobre a questão do emprego. Durante muito tempo, a mulher ela foi restrita aos mercados de trabalho. Por isso, tudo isso foi influenciado lá atrás na Revolução Industrial e guerras mundiais, quando os homens iam para a guerra e as mulheres tinham que assumir seus postos na linha de produção bélica. Na sociedade de Gilead, as mulheres eram vistas apenas como donas de casa. Se tornaram tão insignificantes que não poderiam mais trabalhar ou ter acesso à leitura. E em uma pesquisa, as mulheres receberam, em 2019, 77,7% do salário dos homens. A diferença ela é mais elevada em cargos de mais rendimentos, como diretores e gerentes. Nesse grupo, as mulheres receberam 61,9% dos rendimentos dos homens. Entre 2013 e 2017, as buscas no Google por desigualdade de gênero no mercado de trabalho foram crescendo e chegaram a 451%, e por mulher ganhar menos, aumentou para 298%. Bom, gente, complementando cada coisa sobre o que as meninas acabaram de falar. Bom, na educação de antes, durante o período colonial brasileiro, entre 1500 e 1822, a educação da mulher era realizada em casa. E tudo que ela precisava aprender era somente como ser uma boa esposa, uma boa mãe e como cuidar do lar. E somente em 1863, que é a primeira escola para mulheres, ela foi construída num colégio Florêncio, em Campinas. Para vocês verem como foram as coisas antigamente e pelo menos isso na atualidade melhorou bastante. E hoje, como eu falei, na atualidade, apenas não, 80% dos docentes da educação básica brasileira é formada por mulheres. Segundo o Censo Escola divulgado em 2018, elas também são a maioria nas universidades. Apesar da enorme revoltaria no setor educacional, afinal, faz apenas 59 anos, 2018, mas como estamos em 2021, faz 62 anos, apenas 62 anos que as mulheres foram legalmente autorizadas a ingressar no ensino superior. E também dados mostram que as pessoas de sexo feminino ainda, infelizmente, em pleno século XXI, as mulheres ainda encontram muita dificuldade para arranjar emprego e sofrem muito com a diferença salarial em relação aos homens e às mulheres.
Uma relação de Gillard e a sociedade atual é o controle do corpo feminino na sociedade, como o direito ao aborto, que as mulheres têm esse direito garantido, só que elas só podem fazer um aborto se elas forem estupradas. Se uma mulher ela não se sente bem em ter um bebê, ela não pode realmente fazer o aborto. Ela tem que continuar com a gravidez indesejada. Isso realmente tem vários motivos. Um é porque essa discussão do aborto ela só é discutida majoritariamente por homens em relação ao corpo da mulher. Então, consequentemente, eles não vão apoiar a mulher nisso. E outro é a cultura. A cultura não apoia isso da mulher. Bom, como a Paula falou agora, os homens eles querem discutir com as mulheres sobre relação ao aborto, pois não entendem em relação à maternidade e tal, porque, como a gente já falou, a sociedade antigamente, em relação principalmente aos homens, eles eram livres, fazer as escolhas que quisessem, podiam fazer qualquer coisa, só trabalhavam, voltavam para casa, e a mulher fazia tudo, cuidava dos filhos do lar. Enfim, por isso que essa questão de aborto é tão polêmica na sociedade atual. E sim, agora, ainda existe isso agora, e existe o inglês também, como o Paula falou. E em 2017, mais de 1 milhão de famílias no Brasil eram constituídas por mães e seus filhos, certo? Porque exatamente a maioria disso é gravidez indesejada, como o Paulo disse. Gravidez desejada, a sociedade não quer que aborte, e a mãe finda tendo uma criança sozinha, porque o pai, a maioria das vezes, abandona. E o número de mulheres que decidem ter filho mais tarde aumenta cada vez mais. Bom, os motivos você já deve saber o porquê, né? Segundo o dado do IBGE, 56% das mulheres enxergam dificuldade no sucesso profissional quando se tem filho. E em 3 em cada 7 mulheres tem medo de perder o emprego se engravidar. Sim, a maioria de empresas, como vamos voltar à questão de desemprego e dos empregos. Bom, tem empresas, sim, que não gostam de pegar a mulher pelo motivo de ter filho, fala que atrasa a empresa, o ganho da empresa, enfim, por isso que muitas empresas ainda, nesse século, como eu já falei antes, ainda insiste em só querer contratar homem, por isso que está cada vez mais complicado mulher conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. E a maioria ainda diz que não pode contar com o marido nas atividades domésticas. Sim, como a gente já falou também, exatamente o porquê botam padrões de mulheres, dizendo que as mulheres, na sociedade, só podem cuidar da casa e que o lugar de mulher é no fogão, como a gente mesmo já escutou isso, né? Pois ainda são cobradas nas atividades domésticas, como preparação de refeições, limpar a casa e ainda cuidar dos filhos, que a maioria são de gravidez indesejada. E a cobrança das mães vai além dos cuidados da casa, chegando ao cuidado consigo mesma como a aparência física. As mulheres na sociedade, elas são bastante cobradas em questão da aparência física, se está desleixada, não se cuida, se está muito arrumada, é amostrada. Enfim, a gente nunca sabe o que realmente tem que fazer para agradar a sociedade de hoje. E segundo pesquisas, falando sobre a aparência da mulher, 72% das mulheres em 2017, que foi uma pesquisa de 2017, sofrem com pressão para serem bonitas, porque além de ser mãe, tem de saber ser mãe, cuidar da casa e cuidar do marido, tem que se cuidar, porque senão é desleixada, não liga para a aparência, que a gente sabe que a maioria das vezes não é assim. E em 2018 já teve outra pesquisa igual, que foi um aumento de 5% em apenas um ano. Então, estamos em 2021, então você já deve ter uma base do quanto isso aumentou. Por isso que o Brasil, ele é o Brasil que mais, o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, exatamente por causa infelizmente, da sociedade que temos atualmente no Brasil. Assim como na sociedade de Gillard, a nossa sociedade tem um número muito grande de violência contra a mulher. Um estudo
Um estudo em 2007 registrou entre 10 estupros, 8 foram contra mulheres. A maioria das vítimas foram meninas de 13 anos, de até 13 anos, como também o aumento do número de feminicídios e homicídios contra a mulher pelo fato de serem mulheres. Assim como Paula falou sobre a violência contra a mulher na atualidade, também existia na sociedade de Guilde. Bom, as mulheres elas eram punidas e até mortas pelos homens por não obedecerem às regras, e sim, os homens podiam castigar suas esposas caso eles não obedecessem ele. Vou dar uma pequena palhinha aqui de um episódio de The Handmaid's Tale, que a esposa do comandante Fred, ela lê uma Bíblia sem permissão dele na frente de uma reunião, entre aspas, não sei bem o que era aquilo, na frente de uma reunião sem permissão dele, e ele amputa o dedinho dela. E também tem uma outra palhinha de outro episódio que ela desobedece ele e ele chicoteia ela no quarto. Enfim, os comandantes, que eram os maridos das esposas, sim, podiam castigar elas com violência ou até sentença de morte, que é uma coisa horrorosa que aconteceu e contanto acontece hoje em dia, né? Infelizmente. Em Gilead, tinha os traidores de gênero, que eram pessoas LGBTs que eram considerados criminosos. E eles, para esconder a sua sexualidade, ou eles tinham que esconder a sua sexualidade, ou eram mortos, ou eram mandados para as colônias, que eram terrenos tóxicos e que representavam uma sentença de morte. E sim, ser LGBT na sociedade de Gilead era sim um crime, e se eles descobrissem, era assim sentença de morte. Bom, até hoje não é muito diferente. Muitos e muitos LGBTs morrem por anos por simplesmente não escolher seguir o seu gênero, que vão cair entre nós, né, gente? Isso é horrível. Enfim, a sociedade. Bom, tem muitas rebeliões, vamos dizer assim, muitas manifestações LGBT sobre questão a direitos iguais, a direitos também, que temos LGBTs que não têm muito direito, e muitos não são aceitos no mercado de trabalho por apenas não seguir o seu gênero, tipo, o quê, né? É uma coisa bem revoltante mesmo, até mesmo para quem não é. E sim, a sociedade também é bem rígida em questão a isso, e muitos LGBTs sim ainda morrem espancados, assassinados, por simplesmente serem travesti, gays, enfim, né? Por não seguir o seu gênero. Hoje não é proibido, mas a sociedade põe isso, principalmente os cristãos, põe isso como um pecado ou como uma proibição. Mas a gente sabe que não é proibido, mas a sociedade não gosta nem um pouco disso. Não estou falando de todos, mas a maioria em geral, né? Bom, LGBT tem uma história bem triste pela frente, já muito triste por trás de tudo isso que está acontecendo, que melhorou bastante, mas nem sempre foi assim, né? Bom, se eu for parar para falar sobre a história LGBT, eu vou usar o tempo do podcast inteiro. Então, é isso, era só para a gente ter uma comparação sobre a sociedade de Gilead, que foi em 1985, comparação de agora. Mudou muita coisa? Sim, mudou, mas não muito, e ainda precisamos de mais mudanças e mais igualdade na sociedade. E vocês ficam se perguntando, a gente falando sobre tudo isso que aconteceu nas mulheres, acho que vocês se perguntam, ai meu Deus, e as mulheres não se revoltaram? Sim, teve uma pequena revolta das mulheres em relação à sociedade de Gilead, que era o Centro Vermelho, onde elas ficavam, onde elas moravam. As aias, no caso, moravam as tias e as marcas. Bom, estava tendo uma pequena reunião, eu não sei dizer bem o que era, que estava tendo no Centro Vermelho. Uma das aias pegou uma bomba e soltou no meio do Centro Vermelho. Foi tipo uma revolta delas. Matou algumas aias e alguns comandantes, eu não sei dizer o número exato a vocês, mas sim mataram algumas pessoas com esse Centro Vermelho. É que a gente tem vontade às vezes, né, gente? Jogar uma bomba na cara da sociedade. Mas a gente não pode. Enfim, né? Bom, mas foi isso que aconteceu. Eles se revoltaram e quiseram jogar tipo meio que uma bomba mesmo só para dar um susto.
As reivindicações das mulheres por direitos iguais vêm de muito tempo, não começou de hoje, e sim no começo do século XIX, com a luta pelo direito ao voto, igualdade, direitos reprodutivos, sexualidade e entrar no mercado de trabalho. No Brasil, uma das pioneiras pela luta dos direitos das mulheres foi uma educadora, que é daqui do Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, na década de 1920. Ela lutou pelas reivindicações que incluíam direito ao voto, educação e emancipação feminina. E como Paula falou, e por esse motivo, temos no Rio Grande do Norte o município Nísia Floresta, em homenagem a Nísia Floresta, que foi uma das mulheres que lutou pelos direitos. Enfim, as mulheres lutam pelos direitos iguais até hoje e temos conseguido aos poucos nossos direitos, mas se Deus quiser, um dia vamos conseguir tudo. Enfim, as mulheres continuam lutando mesmo por tudo que passamos, no caso. E é isso, gente. Obrigada por escutar nosso podcast até aqui. Agradecemos vocês. Espero que vocês gostem do nosso assunto. E foi isso. Beijos e até a próxima.